Sejam bem-vindos ao nosso podcast, primeiro episódio. E se der certo? Com quem? Nada mais, nada menos, Roberto e Amanda. Vocês já conhecem eles da nossa rede social. Para quem não conhece, dá pausa, vai lá na rede social, faz a sua obrigação, segue, comenta, compartilha, volta aqui para o YouTube para você não ficar perdido em tudo que a gente tem que contar e para te ajudar a se inspirar. Sejam bem-vindos, Roberto e Amanda. Quero que vocês aqui estejam em casa. Eu fiz questão que vocês fossem os primeiros. Eu acho que vocês foram o primeiro casal que realmente a gente conversou aqui em Coimbra, que empreendiam. E tem uma mosquinha aí, pode fazer, Amanda. Pode tirar assim, não tem problema. Gente, a gente está fazendo em tempo real aqui, tá? Estamos no escritório nesse momento. São 5h30 da tarde. A gente parou agora tarde para noite só para gravar e trazer esse conteúdo para vocês. Então, se tiver erro de português, se tiver uma mosquinha passando, não repara. É isso, tá? O intuito é trazer verdade para vocês aqui e para te ajudar a olhar o teu sonho com um pouquinho mais de carinho. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? E a gente já vai começar de cara aqui. Eu quero que vocês contem aqui para os nossos seguidores como começou o sonho de imigrar. Eu já sei da história um pouco do Roberto, eu já sei que o Roberto que teve que convencer a Amanda, eu já sei, mas eu acho que é legal as pessoas entenderem, Roberto, como foi realmente o teu sonho de querer conhecer outros lugares e que fez vocês chegarem até aqui. Começou muito cedo, né? Começou quando eu tinha 20 anos, quando eu migrei pela primeira vez para a Espanha. Fiquei na Espanha um ano, desenvolvi meu trabalho lá, porém eu fui para ganhar um dinheiro que eu não tinha como ganhar rápido no Brasil. Então eu precisava de um plano para conseguir ganhar um dinheiro rápido, já que eu era auxiliar de cabeleireiro na época, e para me tornar cabeleireiro era tudo muito caro. Na cidade onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, era tudo muito caro. Eu já tinha um filho e eu precisava desenvolver isso o quanto antes. A minha tia morava na Espanha, então a gente decidiu eu ir migrar sozinho para a Espanha. Fui o primeiro da minha família a ter passaporte, tirei meu passaporte, fui para lá na cara e na coragem. Nunca tinha pego um avião nem para Rio e São Paulo. Meu primeiro avião foi Rio-Madrid e comecei a minha vida de imigração assim. Fiquei 6 meses, desenvolvi o trabalho, juntei o dinheiro que eu precisava e retornei ao Brasil. Só que a minha cabeça dali expandiu e eu sabia que eu não conseguiria ficar muito tempo no Brasil. Eu voltei para acabar de criar meu filho, porque eu sabia que de longe eu não conseguiria fazer isso. Então eu precisava retornar, ter uma profissão, acabar de criar meu filho e depois voltar a imigrar. Então, assim, isso foi o início de tudo. O início desse sonho de imigrar se deu a essa oportunidade que eu tive de imigrar pela primeira vez com 20 anos. E logo depois disso eu continuei no Brasil, continuei desenvolvendo o meu trabalho hoje, que no ramo da estética, me tornei daí cabeleireiro, depois eu virei sócio no salão, depois de sócio de um salão eu abri meu próprio salão, tive uma equipe lá de quase 15 funcionários e conheci a Amanda, né? Dentro desse tempo a gente se conheceu e a Amanda trabalhava com Então, eu sempre tive um lado empreendedora, né? Eu sempre gostei de empreender, sempre foi o meu sonho, só que não era uma realidade na minha família, né? A minha família é mais tradicional. Para você ser bem-sucedido, você tem que ser concursado, tem que ter um salário mínimo, a famosa e falsa segurança, né, do trabalho. Sim. Então, a estabilidade e tal. E eu sempre quis empreender. Eu comecei empreendendo como designer gráfico, eu trabalhei como designer durante uns bons aninhos, né? E eu fui crescendo dentro do design. Foi a minha primeira oportunidade. Nunca foi meu sonho, mas foi a oportunidade que eu tive. Fiz faculdade de administração, trabalhava na área, tinha um bom cargo, tinha um bom salário. Só que assim, as unhas sempre foram algo que me chamava atenção. Eu sempre gostei. E o Roberto falou: "Amor, por que você não faz um curso?" E eu, nossa, verdade, por que eu não faço um curso de unha para poder tentar e ver? E foi quando ele abriu meus olhos para a estética, porque assim, a estética, ela hoje está sendo muito mais valorizada. Mas eu comecei tem 6 anos, e quando eu comecei,
a galera era muito preconceituosa. Era a profissão de quem não tinha uma É o profissão, famoso plano B, né? o plano B ou de quem não estudou. E na realidade não é isso. E eu confesso que eu no começo pensava isso, tipo assim, nossa, não deve ganhar bem. Até eu descobri quanto uma new design ganhava no salão. E aí eu falei, nossa, tipo, trabalha com uma coisa que eu gosto e ganha muito mais do que eu ganhava naquela época. E aí eu comecei a atender. Não tem como a gente romantizar, né? No começo é Sim. difícil, captar cliente é difícil, se posicionar no mercado é difícil. Só que mesmo eu sendo um bebê na profissão, eu sempre me portei já como profissional. Eu ia pro salão arrumada, eu tinha toda aquela visão que eu tinha que ter um comportamento para cliente poder querer fazer comigo e entender que o meu trabalho era diferenciado. Sim. Até porque, assim, quando a gente olha a profissão, por exemplo, manicure, a galera meio que pensa uma coisa mais. Não tão profissional. Ai, vou trabalhar de chinelo. Eu nunca fui assim. Eu já me posicionei, não. Eu sou nail design. E se você vê, é a mesma profissão, mas são posturas diferentes. Sim. E eu sempre me posicionei de maneira diferente. Eu sempre fui trabalhar arrumada, jaleco, saltinho. Isso é meu padrão. Até hoje. Você já visualizou de cara ali o que você poderia se tornar no futuro, né? Principalmente o que Exatamente. você não queria parecer também. O que eu não queria parecer. Então, assim, antes de ser, eu fui me projetando para ser. Sim. E aí, no início, eu consegui captar muita cliente, deu certo. E a gente começou a conversar sobre morar fora. Era o sonho do Roberto voltar. Eu não tinha esse sonho, porque eu não era uma coisa muito acima do que os meus pensamentos podiam sonhar, se assim se pode dizer, né? Uhum. E ele falou: vamos imigrar, vamos tentar. E uma coisa que a gente sempre decidiu era que a gente não ia sair da nossa área. A gente ia chegar e ia tentar trabalhar com o que fosse, mas a nossa primeira opção era tentar na área de estética. E aí começam aquela coisa das pesquisas, de ai, como é que vai ser, ai, a técnica, tudo, até porque assim, é tudo muito diferente. Sim. E a gente iniciou, né, o nosso processo migratório na Espanha. Sim. Foi mais complicado, porque assim, primeiro que as técnicas são diferentes. O acesso ao material não é o mesmo. E o idioma, por mais que a gente fale, o espanhol é quase igual ao português. Não é. É quase igual quando você é um turista. Quando você está trabalhando, não é a mesma tratativa que você tem. É totalmente diferente. E aí vocês podem ficar um pouco perdidos aí do que a gente está falando, que assim, deixa eu tentar minimizar aqui os fatos. Eles hoje são donos de um empreendimento aqui em Coimbra, em Portugal. Eles têm um salão que também atende a parte de cabeleireiro, mas o foco principal é a Amandinha, a técnica da Amanda, que ela realmente desenvolveu ao longo do tempo. Primeiro eles foram para a Espanha, pelejaram na Espanha e depois viram realmente a possibilidade de expandirem em Portugal e deram um passo para Portugal. Aproveitando essa deixa aí do que como foi, conta pra gente um pouco qual foi esse momento. Vocês no Brasil falaram assim, pronto, vamos para a Espanha. Como foram, o que fizeram e qual foi ali o momento que vocês falaram, cara, aqui não é o lugar pra gente startar. Conta assim, a verdade mesmo. Como foi? É porque é um pouco assim estranho você falar assim, a verdade, porque a verdade ela é catastrófica, né? Acho que a palavra é essa. Porque assim, eu sempre tive muito esse sonho de migrar e sempre tentava colocar isso nas nossas conversas no coração da Amanda. Só que é aquilo, né? O que a gente vive não tem como você colocar para a pessoa tem que viver também. E eu sempre tentava convencer. Como você já tinha imigrado uma vez, você já tinha visão ali do que podia se tornar, né? Só que a Amanda, meio relutante e tal. Teve uma vez que a gente subiu, a gente morava numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Qual a comunidade que você mora? Comunidade da Covan. Covanca. Chácara Bagual. Meu Deus do céu, gente do céu. Mas tá bom, vamos lá. Pessoal da Covanca, olha, vamos embora, vamos emigrar. Então, aí a gente subimos lá, fomos pro Big Maré, que era onde vendiam hambúrguer. Sentamos lá, comemos, pedimos nosso hambúrguer e tal. A gente estava lá no meio de uma conversa e, de repente, um tiroteio infinito. E eu não sei se eu vou. Ela tava assim, não, amor, vamos continuar aqui. Aí Deus mandando tiroteio vir para vocês irem embora. A chuva poderia mandar meteoro, furacão, mas foi tiro. O que foi usado ali naquele momento para convencer ela foi o tiroteio.
e teve tiroteio e ela saiu correndo na época. Essa parte da história eu não sabia, gente. Eu tinha uma moto, eu saí correndo, subi na moto, falei, sobe, sobe. Ela subiu, só que assim, minha esposa, ela é muito focada, sabe? Em algumas coisas, principalmente em se diz respeito à comida. Aí eu E ela voltou pra mesa, pegou o hambúrguer de volta e No subiu meio na do tiroteio. prioridades, Olha. prioridades. Ela deixou o hambúrguer na metade, voltou, pegou o hambúrguer, subiu na moto e a gente assim, ó, fugindo de bala perdida, literalmente, Meu só Deus. escutando os tiros. Quando a gente chegou em casa, amor, onde que a gente compra a mala? A gente tem que ir embora. E aí foi quando a gente tomou E foi mesmo uma ali que- decisão. Porque assim, eu sempre tive muito medo de andar na rua. E A eu mãe acho que gastava assim, R$500 fácil de com Uber, Uber. fácil. Mas aí me fala assim, essa decisão de ir, a passagem estava comprada, visto aplicado, Não. casa alugada. Eu quero essa parte, me conta os detalhes. Nada. A gente simplesmente falou, olha, vamos embora, vamos embora. Não tinha grupo Meu AP pra te ajudar, né? Não tinha nada. A gente não teve Nossa. suporte nenhum. Porque na época, se tivesse, realmente facilitaria muito a nossa vida. Porque quando a gente não tem um suporte, acontecem coisas, por exemplo, que aconteceu com a gente, né? Porque a gente caiu num golpe quando a gente veio pra cá. E como a gente E não. passagem aérea, inclusive. A gente não conhecia ninguém para poder auxiliar a gente nisso. A gente nem imaginava que existiam empresas que realmente são especializadas nisso e de confiança. Sim. E a gente comprou pela internet e tomamos um golpe de passagem, né? E assim, foi desesperador, porque assim, a gente não tinha ninguém para pedir ajuda, para mandar uma mensagem, para ter um suporte, nada. A gente não tinha muito isso. A gente veio totalmente despreparada, né? Tinha um amigo que estava aqui, que foi receber a gente, que estava aqui há uma semana, então não tinha grandes experiências a mais, mas ele tinha muita força de vontade em ajudar, ele voltou, pegou a gente no aeroporto e levou a gente para rodoviária, então a gente saiu de Portugal para a Espanha, a primeira vez foram 12 A horas. gente fez escala aqui. Fez uma Foram escala 12 pra horas de viagem até chegar na cidade que a gente ficou, que é em Alicante. Então, assim, já começou realmente de uma forma caótica. E quando a gente decidiu, ainda no Brasil, imigrar, uma coisa que, assim, eu ainda não sabia é que a Amanda tinha direito à cidadania, que é uma coisa que abre, aqui a gente percebe mesmo que abre Portas. portas, assim, a pouco. Mas quando vocês foram, não tinha essa cidadania. Não, eu tirei a cidadania no Brasil, mas na Espanha não servia tanto. Eu só não podia ser deportada, mas Sim. eu não podia trabalhar, E por por a gente exemplo. ser casado, ela tinha que provar É. que conseguia me sustentar. Então a gente tinha que ter em conta pelo menos ali uns 8, 9 mil euros Que a gente para que ela não pudesse tinha, me né? sustentar. Né? Na época a gente não tinha. Então por isso que a gente da Espanha decidiu vir para Portugal para começar o nosso processo aqui, já que eu teria direito à residência aqui. E quanto tempo vocês ficaram na Espanha? 6 meses. 6 meses. E esses 6 meses que as pessoas falam, cara, você consegue mudar de vida, você consegue alugar casa, você consegue arrumar trabalho, comprar o seu primeiro carrinho ganhando em euro. Conta pra gente, foi isso? Não. Então não. entenda, gente, preste atenção. Vamos lá. O meu intuito aqui, Carolina Souza, não é jogar um balde de água fria e nem te vender algo ilusório. Vocês vão poder acompanhar diversas histórias aqui de vários empresários que até fazendo dessa forma deu muito certo, ok? Eu tô falando da forma deles e eu tô me aprofundando porque eu já sei o que não deu certo. Então, para cada um é um cenário. Do de vocês, eu já sei que não foi um mar de rosa que vocês queriam, né? Não. Primeiro porque assim, a gente romantiza muito a Espanha, né? Que a Espanha ordenada é maior. Não, chega lá e que é fala um tudo- pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? É, tudo é Portunhol, lindo. manda um portunhol, eles entendem. E assim, a minha primeira barreira foi a técnica. Eu cheguei lá e a minha técnica não se aplicava lá, porque não tinha material. Então isso foi uma coisa muito complicada e foi o que me fez até abrir a mente dos meus treinamentos. Foi quando eu mudei tudo. Porque assim, do mesmo jeito que hoje no seu negócio você precisa fazer algo global para as pessoas de qualquer lugar conseguirem alcançar seus sonhos e metas e tal, eu tive que ressignificar o meu negócio, que ainda era pequenininho naquela época, para isso. Porque assim, foi um choque muito grande. Lá você não consegue trabalhar com técnica do Brasil, aquela tradicional. Você tem que realmente aprender a técnica deles. E que agrega. Hoje a técnica que eu trouxe para o meu negócio funciona aqui, funciona lá, funciona nos Estados Unidos, funciona em qualquer lugar do mundo, inclusive também no Brasil. Mas na época eu não tinha essa E técnica eu ainda. também acho que uma coisa que a gente errou muito na Espanha, que eu acho que é um erro da maioria das pessoas, é ouvir demais pessoas que não fizeram nada.
sabe? Eu acho que essa é a grande dica, assim, que a gente pode dar hoje. Quando for ouvir conselhos, sempre busque pessoas que já fizeram alguma coisa, que Sim. já construíram alguma coisa. Então, quando a gente chegou lá, a gente acaba recebendo uma enxurrada de informações, e essas informações, assim, elas deixaram a gente muito para baixo. Tipo, olha, isso aqui não dá certo, você tem que se reinventar, se ressignificar, se re. Parece que o G vem tudo de ré, É. sabe? E eu acho que Sempre voltar. esse processo que vocês passaram entre Espanha e vindo para Portugal, vocês já estão quanto tempo nesse processo total de imigração? A gente 4 tá há anos. 4 anos e meio. E esses 4 anos e meio é que fez você criar o seu método. Exato. É a experiência do que você porque quando passou por chega isso lá- para criar isso, né? E quando chega lá, na Espanha em si, o pessoal, olha, essa técnica dá certo, isso aqui, não sei o quê. E a gente tentou se moldar para caber dentro daquilo ali. E depois a gente fez o papel inverso. Sim. Falou assim, bom, se ninguém faz, então se tem uma oportunidade de ser o pioneiro, de Sim. criar isso. E foi quando a Amanda falou assim, não, vou botar pé firme na técnica que eu aprendi no Brasil, e se ninguém conhece gel aqui, vão conhecer através de mim. Isso é muito legal do empreendedorismo, de falar para vocês, até experiência de todos que a gente já conversou. Porque como a Europa ainda é muito crua para um monte de coisa que o brasileiro já está muito avançado, principalmente em se esforçar em entregar além, tudo que a gente cria aqui, se você não desistir durante o seu processo, tem chance de se tornar sucesso. Eu vejo muito a questão da técnica, né? Eu faço a unha com a Amanda, eu não fazia unha, eu sou a pessoa que não fazia unha, porque eu tinha pavor de ficar 2 horas e meia, eu faço a unha em 1 hora. Eu postei nos stories essa semana, menina, é impossível. Você não postou em tempo real? Eu falei, não, gente, eu tô em tempo real. Quer que eu fale a hora? Igual Virgínia. Alô, Virgínia! Alô, Tá Virgínia, falando, vou botar horas, estou fazendo a unha. A gente grava e Da hora estou saindo. Exato. E por quê? Porque pra mim, 2 horas e meia sentada, e eu fui pro Brasil, né? Fiquei no Brasil esse período, caramba, foi um caos. Eu ficar no salão 3 horas pra fazer uma unha cheia de quebra-mola. Então a gente vê que a técnica realmente é infalível. E aí, quando a gente tem a oportunidade de se tornar especialista, quando a gente fala especialista, não tem a ver só com o curso, tem a ver com o teu tempo de experiência, o que você entrega ali, né, Amanda? Sim. Amanda hoje já atendeu e já mentorou várias mulheres e tem um espaço onde ela treina mulheres, ensina mulheres com a técnica da Europa a monetizar. Amanda, fala pra gente realmente em números, assim, quantos atendimentos você faz por dia para eu catucar a onça? 10 atendimentos por dia. E eu Yeah. trabalho uma média de 9, 10 horas por dia. E aí hoje a gente fala para um Manel designer no Brasil fazer 10 atendimentos por dia é quase impossível. Porque 2 horas e meia ela vai ter que trabalhar 25 A maioria horas, que nem faz existe, que ela 3, demora. 4 por dia. Exato, né? E essa técnica foi desenvolvida por você com os materiais que você teve conhecimento aqui, que você foi Exato. estudar e se aprofundar. Fala um pouco Exato. mais. A minha técnica que eu utilizo hoje, eu fiz vários treinamentos nos últimos 2 anos até aplicar e trazer para a realidade do meu negócio, né? Porque assim, hoje a minha agenda é muito cheia, eu trabalho apenas 4 dias na semana e eu atendo 40 clientes por semana. Então, assim, é um número muito bom. Você folga 3 dias na semana? 3 dias na semana. Acho que eu vou sair do último. Eu folgo sábado, domingo e segunda. Boa. E assim, porque pra mim sempre foi um desejo. É óbvio que eu não comecei folgando Claro. tanto assim, né? Até porque no começo a gente tem que ali catar as pedrinhas pra depois a gente ter ali o nosso castelo. Só que assim, hoje essa é a nossa realidade. Hoje a gente construiu exatamente a vida que a gente sonhou. Então, assim, hoje a gente consegue ter a cara. Foi fácil? Não, Foi nem um simples? pouco. Caiu o euro do céu? Não. É. Foi muito trabalho, determinação. Não desistir, porque é muito fácil. As pessoas só sabem te dar conselhos pra você desistir. Não faz isso porque ninguém faz. Se ninguém faz, seja o primeiro a fazer. Exato. É tão mais fácil. É teu sonho. E assim, nós sabíamos que o nosso sonho era o nosso espaço. E o meu sonho individual era ter um espaço com o meu nome. Então, assim, o Roberto, ele abriu mão de muitas coisas para realizar o meu sonho, já que eu realizei o dele de morar fora. Eu abri mão da minha vida lá para poder vir para cá, porque era o sonho dele. E ele se predispôs a abrir mão do sonho dele e me ajudar a criar o meu nome, porque isso para mim é muito mais importante do que para ele. Tipo, ele não tem muita essa coisa do nome dele. Eu sempre tive isso, de eu quero ter o meu nome na parede, eu quero ter o meu espaço. E assim, foi muito trabalho. A gente não começou com dinheiro, pelo contrário. Quando eu cheguei em Portugal, aí a gente saiu da Espanha. Lá na Espanha eu trabalhei num salão, só que assim,
você tem que estar muito atento para você não ser explorado, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu, no salão que eu trabalhei lá, eu fui muito explorada, porque a gente chegou lá super cru, a gente não tinha uma empresa, por exemplo, como o meu AP, que ajuda em todo o seu processo, você tem, tipo, uma mãe do lado para te ajudar. A gente não teve isso. A gente tinha o dinheiro da passagem, um dinheirinho a mais e, tipo, vamos ver o que que dá. E assim, na Espanha foi muito difícil, porque a gente alugou quarto. E aí foi péssimo, foi muito complicado a experiência, a convivência, enfim. É muito ruim você dividir casa com outras pessoas. Então isso foi difícil. Só que assim, a gente não desistia. Hoje, quem vê o nosso salão não imagina que na época eu sentava no chão para fazer o pé da cliente. Eu atendia no meu quarto. Eu ia com uma mala de viagem de 10 quilos, pequenininha, com todo o meu material na casa das clientes. De transporte público. Chovendo, fazendo sol. Todo mundo na E praia. hoje eu vi um carrão que vocês chegaram. Exatamente. O pessoal só vê o hoje, mas não vê que a gente batalhou demais. Lá na Espanha também é no carrão, E- é um trem, assim. E é engraçado que a gente ainda tem vergonha, né, de postar as coisas que a gente conquista, porque infelizmente as pessoas sempre estão para julgar. Eu lembro, e aí compartilhando, eu lembro quando a gente começou o Relocation aqui em Coimbra, tinha um rapaz que tinha acabado de dar um boom de golpe aqui, assim, que foi tremendo. E o Relocation era uma palavra que era ligada a golpe. Não tinha como não ser golpe, né? E aí a gente falou, cara, o mercado precisa mudar o formato. Vamos lá, vamos construir a primeira imobiliária especialista em relocation. E aí depois avançamos para o documento. Vamos ser a primeira imobiliária que vai ter um jurídico para documentos. Vamos ser o primeiro grupo que vai ter agência de viagens. E assim a gente foi O crescendo. problema não está no produto, né? O Sim. problema está em quem aplica achando que é profissional daquilo. E o mais incrível disso é que quem está do outro lado normalmente acha que tem a ver só com brasileiros. E a gente já sabe que não é. O golpe não é só os brasileiros. Não. Existem muitos portugueses, italianos, espanhóis dando muitos golpes aí em tudo. O que se vale a pena a gente sempre estar atento é olhar a licença, olhar o contato, olhar o que aquela pessoa entrega de resultado. E quando eu falo resultado, não é seguidor no Instagram, que seguidor no Instagram todo Você mundo se tem. compra também, tem gente que compra. Exato. Seguidor. O Roberto e a Amanda não são meus clientes, tá? Porque aí pode ter sempre um engraçadinho que vai falar, porque são clientes. Não, não são. Eu conheci eles aqui. Ela já fazia a unha da minha irmã. E a minha irmã falou, cara, vai lá, vai nela. Tu vai ter paciência. Eu juro que você vai gostar. E pronto, a gente deu match. E viramos amigos. E a gente tá sempre trocando de figurinha aí. E aí agora eu quero fazer uma pergunta antes da gente ir praticamente para a parte final, que é a parte mais do negócio. Qual é o próximo passo de vocês no pessoal? Esquece esse negócio, porque eu acho que vai ter um bebezinho a caminho no futuro, não tem não? É uma meta, né? É a nossa meta pro próximo ano. A gente Estamos está trabalhando pra estruturando o isso. nosso negócio hoje para isso. É porque o teu negócio tem muitas mamães, né, Amanda, que olha e olham até como um subemprego que vai tapar o buraco para ajudar a família. Mas hoje o teu negócio é o principal da família de vocês todos, Não, né? e hoje, assim, hoje eu tenho... A minha mãe mora aqui. A minha cunhada trabalha com a gente. E hoje ela tem a possibilidade, por exemplo, de... As crianças agora chamam de férias. Sim. Foi trabalhar com a gente. Sim. Por quê? Porque a gente treinou ela pra ela ser dona do tempo dela. Então hoje ela trabalha com a gente, mas ela tem essa liberdade que se ela trabalhasse num CLT ou num contrato, Não, o que tem ela ia como. fazer 15 dias com as crianças em casa? Sim. Hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de proporcionar coisas pra minha mãe, que mora hoje aqui comigo, que eu não teria se eu não fosse empreendedora. Se eu ganhasse o ordenado mínimo, hoje a nossa casa é mais cara que um ordenado mínimo. Sim. Então, assim, não adianta a gente romantizar só o ordenado mínimo, a gente tem que romantizar vir pra ganhar dinheiro. A gente não tá saindo do nosso país pra ganhar um mínimo ou pra viver do basiquinho. A gente saiu pra gente viver o E hoje, extraordinário. assim, é engraçado essa pergunta que se faz, separando, né? Não, o pessoal. O empreendedor ele não consegue ter isso. Não dá. Acho que a resposta é, não existe o pessoal. Porque se a gente for fazer planejamentos com o pessoal, ele sempre vai estar atrelado ali. A gente está puxando um assunto pessoal, daqui a pouco a gente já está assim, tá, mas o nosso filho vai estudar com quem? Vai fazer o quê? Não, ele tem que criar um network ali. Ele já tem que começar a desenvolver alguma coisa ali. A gente já está misturando as coisas. E hoje a gente tem... Acho que é isso que é empreender, né? A gente tem um privilégio, né, de empreender, que é isso. A gente tá cogitando, sim, ter um filho. É um planejamento para um futuro próximo. Eu vou entrar na fila pra cima dele. Camila, que tá atrás das câmeras, não vai entrar.
Assim, hoje eu não tenho preocupação se eu vou ser mandada embora do meu trabalho se eu Sim. engravidar. Hoje eu sei que se for do nosso desejo que o nosso filho fique no salão com a gente, é a Ok. nossa empresa. A gente tem uma cultura aqui dentro do grupo, para quem acompanha, vê, né? Todas as sextas, a gente abre o escritório para um café e os funcionários trazem as crianças, até para as crianças entender, porque aqui também a gente trabalha de segunda a sexta. Aí no começo a gente também trabalhava de segunda a segunda. Eu falo, não é perfeito, tá, gente? Mas você vai poder chegar num momento que você vai poder escolher o seu tempo. Sim. E aí ver aonde ele vai te rentabilizar mais. Não é no primeiro ano, não é no segundo, não se iluda. Eu falo que imigração começa a andar a partir do segundo ano. Aí você começa a entender. E a imigração e empreendedorismo é a mesma coisa. E assim, até uma curiosidade, hoje o telefone tocou, o telefone da empresa eu atendi, e era uma cliente querendo fazer unha, eu falei, olha, hoje a gente não trabalha, e ela, olha, eu estou disposto a pagar 3 vezes mais do que vocês cobram geralmente, porque é uma Por que, emergência. que ninguém me pergunta se me paga 3 vezes mais no salão que eu Ele tenho? falou assim, olha, a gente infelizmente tem um compromisso que é inadiável, a gente tem que estar lá mesmo nesse local, então eu peço desculpa, a gente não consegue te atender. Mas assim, já teve um momento assim que ela não precisaria nem pagar 3 vezes, se ela só pagasse, a gente estaria ali domingo, segunda, era só a gente ter o horário, sabe? Então, assim, é muito sobre a gente respeitar, e uma coisa muito que a gente fala para as nossas alunas, né, dos nossos workshops é, respeita o seu tempo, respeita o modo que você está vivendo ali. Não tente se comparar. Porque você tentar se comparar com outra pessoa é injusto com você e é injusto com a outra pessoa. Porque nós estamos 5 anos à frente de quem está começando agora. Então aquela pessoa não vai querer ter o nosso resultado porque é injusto com ela e é injusto com a gente. Sim. Sabe? Então, tenta se comparar com você mesmo. Daqui a um mês, quando você olhar para trás e falar, poxa, evoluí, ainda não estou onde eu queria estar, mas já também não estou onde eu estava. Uma meta criada para você mesmo. E não, Da não onde você quer visando chegar, o que você. pessoas, Exato. visando a si mesmo, porque eu acho que isso é o segredo também de você Sim. conseguir empreender, é você não gerar tanta expectativa para dentro do seu coração, para dentro de você, com essa comparação desonesta. Eu até vi eu ia fazer até um vídeo essa semana, acabei não fazendo. Tem um pessoal fala muito assim: vou falar uma coisa para você que ninguém te conta sobre a imigração. Eu vou te contar uma coisa triste. Na verdade, todo mundo já te contou tudo o que podia te contar. Não tem mais nada para te contar nessa fofoca aí. O grande lance é você entender que a sua imigração é única. É único. O teu processo é um só. O meu pode ter sido de um jeito, o seu foi de outro, o fulano é de outro, o teu é único. É claro, eu busco conhecimento. Tem nuances parecidas. Exato, mas o teu processo é único. Cada um vai. Eu vim para Portugal com 700 euros no cartão de crédito e E 300 de dinheiro. hoje você indica as pessoas a fazerem isso? Não, não indico, porque não é o desenho. Mas, Por que deu certo? exatamente. Exatamente. Aí tem gente que fala assim, mas Carol, para você deu. Tudo bem. Você tá disponível em Pra fazer passar o que eu pela fiz? dor que eu passei? Porque não foi só o que eu fiz. É isso. Foi pela dor do que eu passei, né? Porque o despreparo também é doloroso. Sim, né? sim, É sim. complicado. O querer economizar no que não tem como economizar, que é isso. É o seu processo de chegar. Você não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Você nunca morou fora. A gente nunca passou fome, mas a gente tava comendo uma pizza outro dia e a gente falou assim, caraca, que bom a gente poder escolher comer pizza. Porque então, já teve uma semana que a gente teve que comer pizza quase todo dia. Disso a gente não pode falar, já passamos. Já passamos situação aqui de Portugal da gente não ter luz e escolher de pagar luz ou água e fazer comida no churrasqueira de carvão. Sim. Porque não tinha como ligar o fogão aqui em Portugal, em pleno inverno. Porque a E gente. tem pessoas nesse momento passando necessidade. Coisas bobas, tá? A gente não sabia que aquele abençoado daquele aquecedorzinho desse tamanho, que todo mundo diz pra você que é baratinho, que é 13 euros, consumiu uma luz desse tamanho. Quando veio a primeira conta de luz de 120 euros, na época o salário era 600 e pouco. Como é que eu pagava 120 euros se minha casa já era 550? Não dava. Por quê? Porque a minha cabeça, mesmo sendo empreendedora, estava nesse cenário que todo mundo fala. Ah, não, eu vou contar com um salário mínimo. Meu marido era motoboy e eu com medo de empreender. Por quê? Porque como eu já tinha tomado muita pedrada no Brasil, eu falei, eu não vou tentar cometer o mesmo erro em Portugal. É claro, não é fácil, mas existem processos aí que se a gente cumprir, a gente consegue chegar... Eu não falo nem no resultado que nós chegamos, porque hoje meu maior desejo é que outros empresários tenham resultados melhores do que a gente. Mas hoje eu falo para o meu marido assim, olhar para o que a gente construiu com quase 40 funcionários registrados,
com uma empresa estruturada, avaliada em mais de milhões, aí não vou nem para que as pessoas acham, mas existe, e mais de 1.300 famílias assessoradas, mas se eu vou falar de documentos de tudo, a gente já passou de 4.000 pessoas assessoradas, dando todo apoio. É claro, dentro do caminho, gente, vai existir pessoas que vai falar, ai, não é tão bom a unha da Amanda. Tá tudo bem, mas não pode dizer que a Amanda não te atendeu. A Amanda estava lá para fazer. E aí, olhando tudo isso que vocês construíram, né? O espaço da Amanda é lindíssimo. Juntando as pecinhas do que vocês estão querendo no futuro pessoal e empresarial, me conta agora qual o próximo degrau do espaço Amanda Gaspar, para os clientes saberem e poderem ir até lá. A nossa meta de futuro é migrar o nosso negócio o máximo possível para online, né? Que a gente quer que as pessoas não precisem passar pelo que a gente passou, principalmente no âmbito profissional, na área de estética. E no futuro próximo, franquia. Porque, Bom. assim, é uma meta, né? E E, uma, realmente e a sua técnica é única, né? é Porque assim, eu já rodei um monte de salão. Eu nunca vi ninguém fazer minha unha em 50 minutos. Não, e De assim, alongamento, né? Unha normal, tá, gente? eu Não é posso. cutilagem unha, não. É alongamento, né? E assim, hoje a gente tem um valor acima do mercado, que é outra coisa que todo mundo fala que não tem como. Hoje nós somos os Tem. mais caros de Coimbra. E mesmo assim a gente recusa cliente, como recusou hoje, como recusou o final de semana, como recusa toda semana, porque não tem horário, não vou abrir mão da minha folga. Hoje eu tenho esse poder de escolha. E mesmo assim a gente consegue cobrar. Pensei uma curiosidade, né? Que lá na Espanha, quando a gente veio para Portugal, a maioria das pessoas falava assim: poxa, mas você vai mudar para Portugal, o pior salário mínimo da Europa, né? As pessoas enchem a boca para falar que Portugal é o pior. E eu olhava para essas pessoas e dava uma resposta. Eu falava: então, eu não vou atrás de salário mínimo. Exato. Eu sou empreendedor, eu não ganho salário mínimo. Então, assim, a minha ideia é: quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter. Então, assim, nós temos que criar esse negócio e validar. Hoje, tipo, a gente consegue fazer mais que um salário mínimo em uma semana. Eu acho que é muito legal, Roberto. Assim, você tem um ponto muito importante dentro do negócio, que você é o gestor, que administra, que faz várias coisas. Mas quem olha de lá pode achar que assim, o Roberto é o que não faz. A Amanda é a que trabalha muito. E isso acontece muito comigo e com o Léo, porque o Léo é muito mais o meu apoio e eu sou a cara do negócio, igual a Amandinha é. E para os homens que estão sendo fundamentais nesse processo de migração para mulheres, porque essa semana eu atendi uma cliente e eu até falei para ela, inclusive ela é minha franqueada, se tornou minha franqueada, ela tá montando o escritório do Grupo Meu AP e o marido dela falou assim, Carol, eu acredito muito nela. Então, eu sei que ela é boa. E eu vejo que tem muitos maridos que sabem que as mulheres são boas em unha, em cabelo, no que quer que seja, mas eles têm medo de botar essas mulheres como estrela de algo e de se sentir assim, ai, eu não sou o provedor, ai, não sou eu que estou dando a maioria do dinheiro. O que você pode dar de dica para esses homens que querem emigrar e que sabem que a mulher pode ter essa potência que você viu nela quando você já era dona de salão, né? Então, quando eu percebi, eu sempre fui um semeador, isso é minha característica. Eu sempre semeei no coração das pessoas o melhor do potencial delas. E eu digo com tranquilidade que a Amanda é o melhor solo que eu joguei minha semente. Né? Então, assim, ela... Você é uma princesa. O amor da minha vida. Ela conseguiu ali absorver aquilo que eu estava falando com ela com muita facilidade e ela se tornou o que ela é graças ao esforço dela. Assim, óbvio, eu sei o meu papel na empresa, não sei o meu papel de gestor, mas não teria se a Amanda não ficasse ali horas e horas, a gente fazendo viagens, ela com o telefone na mão, tentando aprimorar a técnica dela, ela buscando sempre crescer, ela buscando... Então, tudo passa por ela. Mas, assim, uma dica que eu daria para os homens, eu acho que é um tema muito polêmico a gente falar sobre machismo, né? Sim. Porque o machismo, ele obviamente coloca como centro a vítima, a mulher. Mas eu acho que é uma coisa tão ruim que ela reverbera no homem. No próprio homem que é o machista. Porque quando o machismo vem, essa estrutura de que eu sou o provedor, eu sou o homem, eu sou o macho alfa, onde eu preciso prover para minha mulher, onde eu acredito que o homem ele consiga fazer isso sim, mas quando eu percebi o potencial dela e que eu poderia sim estar por trás daquilo ali, fazendo um papel de coxia,
por trás do teatro ali, organizando as coisas, e eu percebi que ela, com certeza, ela daria muito mais frutos do que eu. Porque eu já estava nessa área eu tô nessa área há 20 anos. Eu faço cabelo há 20 anos. Então, assim, eu tô cansado. A verdade é essa. Eu tô cansado de cabelo, desse atendimento. Mas a parte de gestão não me cansa. Eu gosto de fazer. E a gente conseguiu perceber que quando eu saí do salão que eu trabalhava, eu trabalhei num grande salão aqui com a Fabi Jordão, inclusive mandar um abraço para ela. Eu sou muito grato à Fabi Jordão, que ela que me recebeu aqui em Portugal, que abriu a porta do salão dela, onde a gente trabalhou 6 meses. Eu trabalhei 6 meses com ela. Depois, quando eu fui conversar com ela, que eu precisava tomar conta do negócio, que ainda era na Galeria Avenida, um lugar bem pequenininho, mas que a gente já sabia do potencial dele, e a gente percebeu que o negócio cresceu em uma proporção desde que eu comecei a gerir isso. Por quê? A Amanda ela não conseguia. Ela foca Dar num esse ponto, suporte. você foca em Ela não outro, conseguia, né? porque a cliente mandava uma mensagem 11 horas da manhã e ela ia responder 10 horas da noite. A cliente já tinha marcado com outra profissional. E quantas mulheres, quantos profissionais sofrem disso? Então, assim, nosso próximo passo também, além disso, agora em primeira mão falando com você, a gente também quer criar uma empresa, vai criar uma empresa de assistentes virtuais, que são pessoas que fazem esse trabalho, que gestionam essas empresas para auxiliar. economizar tempo. Porque Sim. o tempo é dinheiro, o ativo mais precioso. Toda hora a Carol tá falando, poxa, eu fiz minha unha em 1 hora, eu fiz minha unha em 1 hora. Por quê? Porque o ativo mais precioso da vida é o tempo. Para mim, o tempo. E outra, quando o Roberto começou a fazer a gestão do nosso negócio, o nosso faturamento de um mês pro outro dobrou. Então, assim, é o número que às vezes falam, ele não tá trazendo dinheiro. Como assim? Ele fez o faturamento que eu sozinha fazia dobrar. Então é óbvio que ele trouxe o dinheiro. É ver aonde cada um consegue potencializar. direcionar a sua força. Exato. E trazer mais o resultado final para a família, para a estrutura. E o nosso negócio não funciona sem ele. É o que eu falo. Eu falo, gente, eu faço pouca coisa em relação a ele. Porque, assim, gerir um negócio é muito complexo. Eu não me preocupo com nada administrativo. Foi um acordo nosso, porque, assim, por mais que eu tenha feito administração, não é minha vocação. Meu negócio é fazer unha. E, assim, ele me blinda de tudo. Qualquer coisa, eu não sei nada assim, além do meu trabalho, dos meus treinamentos, ele me deixa ali, ele cuida de tudo para que eu faça apenas o meu trabalho. Então, assim, o fato de eu ser a cara do negócio não quer dizer que eu trabalho sozinha. Amanda, você tem quantos anos? 29. Tá respondido, porque eu tenho certeza que... Mas que eu tô dizendo que, assim, tem tantas mulheres novas, né, que querem fazer, querem empreender. Eu recebo, assim, diversas chamadas de mulheres, mamães, né, que têm seus filhos que não sabem por onde começar. Eu já vou dar o spoiler aqui para vocês, com certeza. Aqui embaixo do nosso vídeo vai ter todo o canal de atendimento. Se você quer fazer seu workshop, aprender como se desenvolver, a ter um espaço disponível, logo, logo ela vai ter mais espaço disponível, onde você vai ter um local para onde você trabalhar. Ela já tem isso hoje, já funcionando aqui. Não sei se tem a disponibilidade hoje, mas vira e mexe, ela sempre está me falando, amiga, tem uma vaga aqui. A gente faz essas collabs de estar indicando uma outra. E é muito legal que o que a gente está criando aqui e se der certo, gente, não tem a ver... Aqui não é um podcast que eles estão pagando para vir falar sobre o trabalho deles. Eu não estou querendo escutar porque eu acho que a gente vai trocar dinheiro nisso. Não, é porque eu conheço o trabalho deles, eles fornecem para mim, eu utilizo e eu acho que é uma porta. Nem todo mundo pode ser um franqueado do Grupo Meu AP, nem todo mundo tem um espírito de vendedor. Sim. Mas eu atendo muitas mulheres que têm um espírito de área de estética, área de neodesign, que gostam, que os maridos também querem se descobrir como gestores, como empreendedores, não se veem, acha que só pode vir para a Europa para ser contrato, é o que a gente chama o CLT no Brasil, né, que só vai vir aqui para empreender para os outros, e aqui realmente é um mar de possibilidades. Como a gente diz, não é fácil, não é simples, ninguém vai te dar tudo mastigado, muitas vezes temos que pagar para ter acesso, né? A nossa virada de chave veio quando a gente entendeu que, ou eu pago para ter acesso ao conhecimento, ou eu vou pegar um conhecimento raso, porque o coleguinha não vai querer que eu tenha uma imobiliária no centro de Celas, no bairro mais caro de Coimbra, uma loja de 480 metros quadrados dada. Não vai ter, não vai querer, não vai dizer, oi Carol, tudo bem? Tem uma loja lá para você alugar. Eu tenho que sim pagar alguém para buscar, para fazer. É um investimento? É, mas dá retorno
sobre o que a gente está fazendo. Faz a pessoa não precisar passar tanto perrengue, né? Sim. E eu acho que, assim, você, que é mulher principalmente, que está acompanhando e quer se descobrir em algo novo. Carol, eu sempre gostei, eu sempre fiz, mas eu tenho medo de tentar. Tá aqui a oportunidade para você realmente startar. Essa conversa aqui, gente, poderia durar umas 3 horas, tá? Que se deixar, a gente tem muitos pontos. Mas eu vou indicar vocês a seguir Amanda Gaspar no Instagram. O link vai estar aqui embaixo. O Roberto tá sempre lá, ele que cuida de todos os atendimentos. Para você que quer montar o seu negócio, estruturar, principalmente na área de estética, eles são a pessoa de confiança, de olhos fechados aqui, que eu posso realmente indicar. A gente hoje estava conversando sobre isso, a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que age da forma correta. Vão passar pessoas por nós, vão utilizar disso e depois vão dizer que sou especialista, eu sou especialista. Tá bom, mas ela não vai reconhecer. Isso vai acontecer, mas não é por isso que a gente vai deixar de jorrar. Nunca. Quem transborda vai sempre ter a frase que eu sempre falo, né? O transbordo é o gatilho do A gente, retorno. inclusive, tem isso tatuado, transbordar. É incrível, tá? Eles não fizeram tatuagem por causa da minha frase. Mas é a frase que a gente usa dentro do grupo, né? O transbordo é o gatilho do retorno. Quando a gente, né, a minha família, eu e o Léo, entendemos que, independente do retorno que vai se ter sobre isso. do que passou, das pessoas que passaram pela gente, eu precisava continuar, porque às vezes a gente quer parar, né? A gente toma uns baques com os seres humanos, isso. Porque o imigrante todo. Não, em qualquer lugar, no Rio, em São Paulo, em Portugal, na Espanha, você vai encontrar pessoas que vai tentar te sugar. A gente fala assim, a pessoa vai sacaneou a gente não vamos mais ajudar. Aí senta alguém na nossa mesa assim, olha, eu tô pensando em empreender. Já tá nós dois em cima da pessoa assim, por que não? O que acontece? Aí alguém fala, não dá certo, não dá por quê? Quem te falou que não dá? Exato. Da onde você tirou isso? Cria tua entra na história. cabeça da pessoa ali. É o nosso dom, né? De querer ajudar o outro e é o que a gente acredita, tá? Fala sobre a gente, né? Fala sobre a pessoa. O podcast não foi criado só para ter um podcast. Foi para te ajudar, você que está do outro lado, a ter coragem de começar. Vocês vão ver muitos negócios passando por aqui, de diversos formatos, de diversos tipos de investimento, mas eu acredito que um deles vai caber aí no seu processo e você vai conseguir fazer. Eu agradeço demais a vinda de vocês. Eu sei que a segunda-feira é sagrada, a folga de vocês, né? Não, amigo, mas você... Vocês sabem que a gente tem um carinho por vocês dois, são amigos que frequentam a nossa casa e a gente quer logo que venha logo o bebezinho, sem nenhuma pressão psicológica aí da história. A gente quer logo... logo... me sentindo pressionado, não sufoco artista. A gente quer logo que essa família cresça. Não é por causa de passaporte se entrar algum tuga aqui, porque minha amiga tem passaporte. Faz aí um meme aí, ô estrategista. Taca o passaporte na cara da amiga que quer um pedaço de papel. Não é época de... porque eles acham que o brasileiro quer vir pra cá, quer vaca pra parir pra ganhar passaporte. Não é, tá? Não é. A gente não precisa disso pra poder estar aqui nessa terra. Que não é documento, tá, gente? Que vai fazer você dar certo ou não. Sou prova viva disso. É você querer fazer diferente. Eu agradeço demais pela vida de vocês. Que Deus continue transbordando todas as bênçãos. O que vocês precisarem da gente, não só como empresários, mas como pessoas, não só o grupo Meu AP, mas eu, meu marido, vocês sabem disso, e que vocês progridam muito, 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 e que no próximo podcast já venham aqui apresentando mais e mais projetos. O link vai estar aqui embaixo para vocês chamarem e conversarem com eles. A gente também agradece demais o convite, né? Vocês são uma inspiração pra gente, né? São amigos muito queridos. É muito bom que a nossa relação vai além do profissional, né? Uma coisa pessoal também. E a gente é muito grato por ter amigos tão leais como vocês e que nos ensinam tanto, né? O que eu falo, não tem um dia que eu esteja com você que minha cabeça não saia fritando. Eu acho que é essa a ideia. Você está acompanhado com pessoas que te fazem sair da zona de conforto. Sim. E certamente todos os dias que a gente se reúne com o Léo, com a Carol, é uma loucura na nossa vida. O marido tá ali, vem marido, entra aqui no meio do vídeo, aqui que meu marido tá tão gato hoje, vem todo arrumado. Tá entrega paleta. Tá bom, você exibe demais, não. Entrega, é pro Roberto, entrega pros dois, é deles aí. É só uma lembrancinha de um gesto simples nosso, não tem nada, senta aqui um pouquinho com a gente, não tem nada demais, é só pra... qualificar, né? Opa! Da onde nós somos, né? Somos brasileiros, com muito orgulho. Isso aqui é só meu, tá licença?
uma paçoquinha, um goiabinha, um guaranazinho pra valer da onde a gente é. É só pra... Guaraná Antártica, só pra vocês realmente verem que vocês são queridos, mas para que todo mundo lá saiba, somos brasileiros mesmo, com muito orgulho de ser brasileiro. Não é porque a gente está em outra terra que a gente amaldiçoa a nossa, é o contrário. A gente veio para cá para prosperar e para ajudar outras pessoas a prosperarem junto com a gente. É isso. Obrigada, amiga. Obrigada. Tá? Foi um prazer. Até o próximo, hein? Já aguardem o próximo, que logo, logo vamos ter muitos empresários aqui trocando figurinha com vocês. Fechou? Beijo.